Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Onda de ataques continua em Minas Gerais e mais ônibus são incendiados no interior do estado. Trio suspeito de tráfico é preso e com eles apreendida meia tonelada de droga e ainda 3 veículos. Funcionários da Segurança Pública desocupam o Palácio da Liberdade depois de pedido da Justiça. Mas funcionários da FUNED protestaram hoje e ameaçam fazer greve caso os salários continuem atrasando. E no esporte, tem o empate do Cruzeiro com Vasco e a preparação de América e Atlético para o clássico desta noite. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A onda de ataques a ônibus continua em Minas Gerais. Um coletivo foi queimado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, 4 homens entraram no veículo, jogaram gasolina e atearam fogo. Em seguida, fugiram e não foram localizados ainda. Moradores do bairro Patrimônio, onde o crime aconteceu, ficaram assustados com a violência. Os moradores do bairro Patrimônio, em Uberlândia, viveram momentos de terror nesta quarta-feira. Mais uma vez, um veículo do transporte público foi incendiado na cidade. Em pouco tempo, as chamas destruíram o ônibus. A altura do fogo fez com que os fios de energia rompessem, causando curto-circuito. A moradora desta casa, que estava ao lado do incêndio, ficou apavorada. Do jeito que tá muito perigoso. Eu não sei como que tá a minha casa, porque eu tô aqui na rua, então se tiver danificado alguma coisa, misericórdia. Foi a primeira reação da senhora? Foi fechar o vitrô e sair para fora rápido. Em 4 dias, esse foi o 6º ônibus destruído em Uberlândia. Mas essa linha, a A119, já foi alvo de bandidos na primeira série de ataques que aconteceu em abril. Na primeira vez, o motorista estacionou neste ponto de ônibus, cerca de 100 metros do segundo incêndio. E o detalhe é que nas 2 vezes o motorista era o mesmo. Na segunda vez já comigo, eu não tô mexendo. Aquele do patrimônio aqui também era o senhor? Tô querendo mexer com isso mais não. Deus me livre. Tem filho pra criar. No momento do ataque, o motorista tentou apagar as chamas, mas apenas o extintor de incêndio do veículo não foi suficiente. Os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam rápido para apagar o fogo, na tentativa de minimizar o prejuízo. Foi feito um combate envolvente no veículo e nesse momento encontra-se na fase de rescaldo. Depois de vários anos dedicados ao transporte público, o que restou para esse pai de família foi o medo de voltar a ser vítima desses bandidos. Uma hora põe fogo na gente com ônibus e tudo aí, ó. Vim aqui uma hora dessa, já não anda mais ninguém, não. A gente anda sozinho, é difícil. E mais ações criminosas foram registradas no interior do estado nas últimas horas. E quem atualiza as informações direto da nossa redação é o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Quantos ônibus já foram atacados e quais foram as últimas ações dos criminosos? Boa noite, Luciana. Olha só, subiu para 63 o número de ônibus queimados nessa onda de ataques que começou no último domingo. São 32 cidades mineiras atacadas até o momento. De acordo com a Polícia Militar, 59 pessoas já foram detidas, entre elas pessoas em flagrante e também menores apreendidos. Os últimos ataques, Luciana, aconteceram na madrugada desta quinta-feira em João Pinheiro, no noroeste de Minas, e na noite de ontem em Sacramento, no Alto Paranaíba, e também em Uberlândia, como a gente acabou de conferir nesta reportagem. Uberlândia, que não é a primeira vez, né? Vem se repetindo ataques em Uberlândia. Ao todo, passa de 100 o número de ataques nessas 32 cidades, porque a gente sabe que não é somente contra ônibus, né, contra coletivos. Tem aí também viaturas policiais envolvidas, bancos, caixas eletrônicos, enfim. A onda de ataques segue e a gente torce para que amanhã não iremos trazer, né, Luciana, mais notícias como essa. A gente torce para que isso pare imediatamente. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. A gente volta a se falar daqui a pouco. E para darmos continuidade a esse assunto, está aqui comigo o nosso comentarista de cidades, Lindenberg. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luciana. Pois é, essa onda de ataques, né, os ônibus, órgãos públicos, bancos, que tem acontecido nos últimos dias. Quais medidas precisam ser tomadas, Lindenberg, para que isso se resolva? Há realmente uma solução? Olha, Luciana, a princípio se sabe que essas ordens são emanadas dos presídios.
esses grupos aí, PCC e outros mais, tomam conta dos presídios em todo o país. E aí escolheram Minas Gerais para essa onda de ataques agora. O que tem que fazer? Olha, primeiro é preciso estabelecer o nível de inteligência. É preciso que a polícia a civil, a militar, tenham um serviço de inteligência capaz de detectar locais onde que podem ser vítimas de ataques desse tipo. Segundo, proteger os ônibus nas cidades, sobretudo nessas regiões que estão sendo mapeadas, que devem estar sendo mapeadas. É preciso também ressaltar o esforço da Polícia Militar, que não é pouco, não é pequeno, para conter essa onda de ataques que parece que tem algum conteúdo aí eleitoral. Aí está o perigo, né? Vamos acompanhar de perto, você traz os desdobramentos para a gente. Sem dúvida. Carlos Lindenberg, muito obrigado, boa noite para você, até a próxima. Boa noite. E foi preso em flagrante pela Polícia Civil um homem suspeito de roubar um laboratório no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte. Depois de saquear clientes e funcionários, ele ainda cometeu um novo roubo a um coletivo na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Segundo as investigações, o suspeito é um lavador de carros de rua. As imagens mostram um suspeito de calça jeans e jaqueta preta dentro de um ônibus na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região centro-sul de Belo Horizonte. Terça-feira, 6 de junho, 6h14 da manhã. O suspeito é Henrique Luiz Assunção de Souza, de 24 anos, preso pela Polícia Civil. Pouco mais de um minuto após embarcar no coletivo, o suspeito pula a roleta. Neste momento, ele aparece de capuz e mochila nas costas. Anuncia o assalto e recolhe os pertences dos passageiros. A arma, segundo testemunhas, estaria na cintura do suspeito. A ação dura menos de um minuto. Ele pula a roleta de volta e, no ponto seguinte, desce pela porta da frente. Os passageiros que embarcam no coletivo em seguida não percebem nada. De acordo com a Polícia Civil, Henrique tem várias passagens por roubo e tráfico de drogas. Ele é morador do bairro Vera Cruz, região leste de Belo Horizonte, e costumava assaltar na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Para a polícia, ele contou que é lavador de carros no bairro São Bento, região centro-sul da capital. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, o suspeito já havia assaltado os funcionários de um laboratório de análises clínicas no bairro Santo Antônio. Henrique sempre age sozinho, é um indivíduo de altíssima periculosidade. Ele pratica os crimes em plena luz do dia, aterrorizando cidadãos de bens, bem como comerciantes da região do centro-sul da capital mineira. Ainda de acordo com a polícia, 6 vítimas reconheceram o suspeito pelas tatuagens, como um cifrão na mão, uma corrente no peito e um crucifixo abaixo do olho esquerdo. Henrique estava há menos de um mês em liberdade condicional, justamente por já ter sido condenado por roubo. A polícia acredita que com a divulgação das imagens, ele possa ser reconhecido por mais prováveis vítimas. E a Polícia Civil prendeu um trio suspeito de tráfico de drogas aqui em Belo Horizonte e também região metropolitana. Com eles, foi apreendida meia tonelada de droga, balanças e ainda 3 veículos. Meia tonelada de maconha. Traficantes pretendiam lucrar R$500 mil com esse material, que estava estocado em uma casa no bairro Santa Mônica, na região da Pampulha. Mas a droga acabou apreendida pela Polícia Civil. Foram 2 meses de investigações que tiveram o tráfico de armas como ponto de partida. A gente está constatando que nos diversos crimes patrimoniais que a gente vem investigando aqui no DEPATRI, os criminosos estão com farto armamento bélico, né? E que a gente está percebendo são os armamentos novos, de alto poder, com grande energia, vários fuzis e submetralhadores. Então, a gente começou a constatar que esse armamento estão vindo de fora, são armamentos importados. Foram presos no local José Afonso Xavier, de 53 anos, conhecido como Baixinho, dono do imóvel. Felipe Tomaino Ferreira, de 25 anos, que seria responsável por comercializar a droga, e David Rafael de Oliveira, o Baias, que tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento em tráfico de drogas e assassinato. Com os suspeitos, a polícia também apreendeu outros entorpecentes em menor quantidade e 3 carros. O Baixinho, que foi visto pela polícia entrando com sacos suspeitos dentro da casa, disse que eram apenas ferramentas. O ponto de armazenamento e do próprio comércio, a própria comercialização dessa droga, uma vez que nós constatamos que o José diversas vezes saía da casa e entregava possivelmente droga para os compradores ali na porta da residência.
Segundo a polícia, a droga seria comercializada no bairro Palmeiras, na região oeste, e no bairro Santa Cruz, na região nordeste de BH. A quadrilha também estaria envolvida em diversos homicídios, entre eles o do advogado criminalista Jaime Eulálio de Oliveira, em 2013. Mas o chefe da quadrilha, Luiz Henrique Nascimento Vale, o Totó, de 35 anos, ainda está foragido. 3 agências bancárias foram alvo de criminosos durante a madrugada em Vazante, na região noroeste do estado. Segundo a polícia militar, os suspeitos explodiram os caixas eletrônicos das agências. A polícia foi acionada e fez um cerco ao local. Houve troca de tiros e, em seguida, os suspeitos conseguiram fugir por estradas vicinais. O valor roubado pelos bandidos não foi divulgado. Os servidores da Segurança Pública de Minas desocuparam o Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas, na região centro-sul de Belo Horizonte, depois que uma ordem de reintegração de posse foi expedida pela Justiça do Estado. Os funcionários públicos invadiram o palácio na tarde de ontem, reivindicando o pagamento do salário no 5º dia útil e o não parcelamento dos vencimentos. Em nota, o governo de Minas classificou o ato como oportunismo político e tentativa de desestabilizar a segurança no estado em meio à onda de ataques criminosos. O comando da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros classificaram o ato como eleitoreiro e político partidário. E depois dos policiais militares, bombeiros e agentes prisionais que ocuparam o Palácio da Liberdade ontem, hoje, os funcionários da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, protestaram em frente ao prédio da instituição contra o atraso dos pagamentos dos salários do funcionalismo público do Estado. Por meio de nota, a Secretaria... A marcha fúnebre é para mostrar que a FUNED pode estar morrendo. É o que temem os trabalhadores da fundação. Após 2 anos recebendo o salário atrasado, eles pedem que o valor volte a ser pago no 5º dia útil, sem parcelamento. Quem recebe até R$3.000 deve receber no dia 13, se não houver atraso igual no mês passado. O pessoal que recebe até de R$3.000 a R$6.000 no dia 25 e o pessoal que é acima de R$6.000 no dia 30, né? Então já está quase aproximando do próximo mês. É inaceitável uma situação dessa. Caso o governo não sinalize que irá retomar os pagamentos para o 5º dia útil, os trabalhadores afirmam que irão iniciar uma paralisação a partir da próxima segunda-feira. Provavelmente na semana que vem, se nós não tivermos uma resposta do governo informando, em julho vai ser pago em tal data, em agosto tal data, em setembro tal data, se nós não ouvirmos do governo essas informações, provavelmente vai acontecer a paralisação a partir de semana que vem. Os trabalhadores não querem mais ficar esperando. A Fundação Ezequiel Dias é o laboratório central do estado responsável pelo diagnóstico de doenças compulsórias, como dengue, febre amarela e chikungunya. Exames laboratoriais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, a FUNED é a única produtora de talidomida da América do Sul. Nós somos com os laboratórios de produção de soro antiofídico, anti-aracnídeo, anti-escorpiônico, totalmente parados. A previsão é para começar em outubro, se nós tivermos insumo para isso. Hoje nós, como maiores produtores de soro do Brasil, estamos parados. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que a decisão de parcelar os salários dos servidores é uma consequência da atual crise econômica e também da dívida deixada pelas gestões anteriores. Informou ainda que não há previsão quanto ao retorno do pagamento dos salários no 5º dia útil. O governador Fernando Pimentel vai lançar sua pré-candidatura à reeleição ao governo de Minas nesta sexta-feira, durante o evento do Partido dos Trabalhadores, para o também lançamento da candidatura de Lula à presidência em Contagem, na Grande BH. Já o ex-deputado Diniz Pinheiro, do Partido Solidariedade, retirou hoje a pré-candidatura a governador do estado e afirmou que vai concorrer a uma das cadeiras de Minas no Senado. Depois do intervalo, tem as notícias do futebol. Daqui a pouco tem clássico no Independência e você vai ver também os detalhes do empate entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão.
O deputado estadual de Minas, Cabo Júlio, do MDB, pode ser preso a qualquer momento depois de 2 condenações em esquema de fraude em licitações para a compra de ambulâncias. As investigações apontam que o político foi autor de 20 emendas orçamentárias para 18 municípios mineiros que se comprometiam a direcionar as licitações a favor de determinadas empresas. Em nota, a assessoria do parlamentar afirma que a decisão da Justiça Federal causou estranheza, pois um dos processos já está prescrito e que ele segue à disposição da Justiça. E agora a gente está de volta para falar do futebol também, né? Depois de uma série de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não conseguiu superar o Vasco na noite de ontem no Mineirão. O Cruzeiro só pensava lá em cima. Começou a rodada na vice-liderança e a 4 pontos do Flamengo. Mas olha, quem subiu mesmo no começo do jogo foi esse chute do Thiago Neves. Ele recebeu o cruzamento do Raniel, mas desperdiçou. O Vasco teve a chance de abrir o placar nesta cobrança de falta do Pikachu. Mas aí foi o Fábio que subiu demais e tocou na bola, o suficiente para ela explodir no travessão. Já aos 19 minutos, polêmica. Edilson recebeu dentro da área, deu o corte e caiu. O árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, não viu falta do Desábato no lance e mandou seguir. A torcida e os jogadores ficaram na bronca. Minutos depois, Vasco no ataque. O Andrei acabou adiantando a bola, mas o Egídio, deu pelo menos para o lateral do Cruzeiro assistir ao golaço do Andrei. Que chute, hein? Vasco 1-0. Erro acontece no futebol, mas o chute foi espetacular, né? Você tem que reconhecer os méritos do adversário. Um chute indefensável, teve muita felicidade. Errou um passe, talvez subestimou a jogada, achou que estava controlado. Foi meter uns 3 dedos desnecessários no lugar errado. Acontece. Muitas vezes esses 3 dedos, essa trivela, faz uma jogada de saída de bola boa. Você não pode tirar a confiança dos jogadores, faz parte do futebol. Depois do gol da equipe carioca, foi o Cruzeiro que mandou no jogo. O time insistiu nas jogadas aéreas. Essa cobrança de escanteio chegou perto, mas o Henrique mandou para fora. No segundo tempo, a Raposa continuou ditando o ritmo de jogo. O Vasco praticamente não passava o meio de campo e o time celeste aproveitou. Depois de um passe milimétrico do Sobis, Raniel encobriu o goleiro Fernando Miguel para empatar a partida. Nessa altura do jogo, o empate não era tão ruim para o Vasco. Já o Cruzeiro buscava a virada e aí outro lance polêmico. O Raniel subiu para cabecear, mas caiu dentro da área. Ele pediu um empurrão do Paulão, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira não viu irregularidade. E apesar de toda a pressão do Cruzeiro, o jogo ficou nisso mesmo, um para cada lado. Não era o resultado que o Cruzeiro queria. A vitória deixaria a Raposa muito perto da ponta da tabela. Mas apesar do empate, o técnico Mano Menezes ficou satisfeito com o rendimento da equipe em campo. Mas ficou na bronca com a arbitragem. Eu acho que na outra vez que o Vasco veio, ele segurou a gente. Hoje seguraram a gente, né? Porque foi muito vergonhoso. Não tiveram nem classe para fazer. Já que queriam fazer, pelo menos tenho classe, tenho competência para fazer. Porque hoje foi daqueles dias vergonhoso, porque todo mundo viu. Eu penso que o Cruzeiro mereceu vencer o jogo. E mereceu não é porque não aconteceram os lances, só pressionou, não, o Cruzeiro mereceu porque aconteceu o gol que fez e que deu o gol de empate, e aconteceram mais 2 lances de penalidade máxima, claras. Se tivesse marcado, nós teríamos vencido a partida com mérito. E aqui estaríamos comentando uma vitória, né? E uma vitória de virada, uma vitória bem construída. E esse mérito que, quem sabe, as pessoas estão vendo do lado de lá, não estaria sendo discutido aqui. E daqui a pouco tem clássico no Independência. América e Atlético se enfrentam na 10ª rodada do Brasileirão. E o nosso repórter e comentarista André Salles já está aqui para contar, né, como esses times entram em campo. Boa noite, André.
Boa noite, Luciana. Bom, André, o Atlético vem aí, né, de 3 partidas sem nenhuma vitória e o América de uma vitória sobre 3-1, né? Atlético Paranaense. São momentos diferentes das equipes, né? O Atlético tentando, então, sair dessa situação de pressão, né, pelos 3 resultados que não vieram, e o América tentando confirmar um bom momento, já que venceu o Atlético Paranaense de virada. O Atlético com muitas mudanças na defesa, Léo Silva e Patrick voltam ao time titular e o Juninho faz a estreia na lateral esquerda. Além disso, o Adilson, que é uma peça muito importante, volta no meio de campo. Já o Anderson Moreira tem muitas opções, Leandro Donizete deve reencontrar aí o Atlético na partida e também o Luan acaba sendo uma opção, acho que vai ser um bom jogo, viu, Luciano? A gente aguarda e amanhã você volta, conta tudo pra gente. Com certeza. Combinado. Boa noite, André. E eu te faço agora um convite para acompanhar uma aventura em um dos maiores parques do país. O Malas Prontas de hoje vai te levar para um paraíso natural. Cavidades naturais rochosas com dimensões que permitem acesso a nós, humanos. As grutas são muito comuns aqui na região, daí o nome Ibitipoca, que de origem tupi-guarani significa serra estourada. Mas o que atrai mesmo tanta gente para este paraíso na zona da Mata Mineira são as belas cachoeiras e piscinas naturais. E olha que ele está bem pertinho da gente. O Parque Estadual do Ibitipoca fica entre 2 capitais, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O acesso é feito só de carro por uma estrada de terra. Mas o Flávio, que veio lá da Cidade Maravilhosa, sabe que a paisagem compensa toda a viagem. Pô, parece que foi esculpido mesmo por Deus mesmo. Um lugar que às vezes falta até palavra para falar, de tão maravilhoso mesmo. E como o Parque do Ibitipoca tem 3 circuitos, a gente tinha que conhecer o mais famoso deles, o das águas. São 5 quilômetros de trilha e o nosso passeio começa por uma pequena prainha. Tá vendo os tons amarelados e alaranjados? É que as folhas em decomposição que caem no rio dão o tom das cores da água. A caminhada continua sobre um paredão de rochas. Haja fôlego. Mas com uma vista dessas, o seu Miguel, que tem 63 anos, tira de letra. Nós viemos aqui para conhecer essa maravilha da natureza que é esse parque aqui. E se do alto a vista da região é linda, de baixo também. Esse é o Lago dos Espelhos e o nome já diz tudo, né? Todos os dias, sempre no mesmo horário, a paisagem se reflete nas águas. Já o Lago Negro é ideal para mergulhos e saltos. Um prato cheio para quem gosta de aventura. Não é que as águas sejam negras de verdade, é que a profundidade da piscina natural dá essa impressão. No fim da trilha, se 5 quilômetros pareciam muito, com tantas belezas, os visitantes acabam querendo mais. É a primeira vez que a gente vem aqui e, assim, muito bonito, a gente pretende voltar e é isso, o lugar é sensacional. Um breve intervalo e em seguida as dicas culturais. Agora é hora de você programar o seu fim de semana. A gente já começa no olho do furacão. Imaginem só que ladrões planejam roubar 600 milhões de dólares do Tesouro Americano. No mesmo dia do assalto, um furacão de categoria máxima está previsto para chegar à cidade. A população já deixou o local, mas resta ainda um meteorologista, um agente do Tesouro Americano e um ex-fuzileiro naval. Juntos, eles precisam não apenas sobreviver à maior das tempestades, mas também impedir o roubo do século. Muita ação e suspense na telona. E um outro roubo está prestes a acontecer, mas os tempos são outros e agora trata-se de uma gangue completamente nova. 8 mulheres que planejam e executam um grande roubo em Nova York. Ação e aventura também estão nessa comédia policial. Dia dos Namorados chegando e Ana Vitória e Nando Reis se unem em uma turnê mais que romântica para celebrar a data. O palco será o Palácio das Artes com uma apresentação bem intimista.
Canjica, quentão, quadrilha, já é tempo de festa junina e neste sábado, Fernando e Sorocaba embalam o Arraiá do Pique, que tem muitas outras atrações e um super parque de diversão com jogos e brincadeiras para a garotada. 2 fins de semana de festa com mais de 30 atrações, entre elas Henrique e Juliano, Maiara e Maraísa e o DJ Alok, que se apresentam nesta sexta e sábado em Pedro Leopoldo. Programe-se, divirta-se. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Boa noite.